Então, estamos de volta, vamos continuar. Se eu não me engano, na aula passada eu meio que dei uma introdução, né? Falei tudo o que tinha aí sobre LaTeX, como instalar, o que é o LaTeX, parará. Dei dica e agora nós vamos falar um pouco sobre a estrutura de um documento, de um arquivo LaTeX. O que acontece? Eu criei uma pastinha aqui, nada a ver, tá? Só para a gente começar do zero, só para a gente começar a estruturar e eu fazer, né? Eu escrever o documento junto com vocês. Vamos lá, gente. Eu vou criar aqui um notepad. Cadê? Notepad. Né? Vou escrever aqui no bloco de notas. Primeiro, para poder explicar para vocês como é que é a estrutura inicial de um documento LaTeX, tá? Então vamos lá. Estrutura inicial de um documento LaTeX. Vamos lá. Como é que é essa parada? Eu gosto de estruturar o LaTeX em um arquivo só, tá? Existem outras metodologias aí que colocam um arquivo para introdução, outra metodologia e você vai construindo e depois junta tudo em um só. Eu prefiro fazer tudo em um só, organizadinho, editadinho, comentado, que eu acredito que é mais fácil, fica menos confuso, gera menos arquivos. Por quê? Quando você compila o LaTeX, ó, eu vou explicar depois cada arquivinho desse aqui, mas ele gera ó, um monte de arquivo secundário, que é um arquivo de log, um arquivo que da próxima vez que você compila, ele compila mais rápido. Enfim, ele compila várias estruturas, inclusive o PDF, que é o arquivo que a gente visualiza. E aí eu gosto de usar só um, tá? E aí eu vou estudar o jeito que eu sei. Mas enfim, em suma, todo documento LaTeX, ou pelo menos esse que eu vou apresentar para vocês, ele é dotado de um preâmbulo e depois vem o conteúdo, né, do documento em si, né, do documento. Documento. O que vem no preâmbulo? O preâmbulo eu posso deixar aí para você que ele é como se fosse a configuração do documento LaTeX, tá? Então todas as configurações, todas as pré-definições você deixa no preâmbulo, fechou? Em primeiro lugar, você estabelece como é o seu documento. Não é? Então, estabelece como é o documento. Como assim, Nas? Como é o documento? Se ele é um relatório, se ele é uma revista, se ele é um artigo, qual é o tamanho do papel, que mais? Qual é a letra que você quer que seja como padrão, né? O tamanho da letra. Então, você estabelece essas diretrizes, tá? Qual é a parte que faz isso? É esse cara aqui, ó, Document Class, tá? A4 Paper, eu digo qual é o papel, 12pt o tamanho da letra, e aqui eu falo Article, ou seja, formato de artigo, né? Articles são textos pequenos. Tem o Report, que é para relatório, Book, ele já tem uma estrutura para livro, apostila. Nas, como assim estrutura para livro, apostila? Se eu não me engano, ele já constrói a numeração com a numeração na primeira página fica na direita, na segunda página fica na esquerda. Então ele já vem com essas configurações, salvo me engano, tá? Letter, cartas. Então, isso aqui é a primeira parte que você define, tá? Outra parte que você define você estabelece os pacotes. Pacotes. O que consiste esse negócio de pacotes? Eu vou escrever aqui em letra minúscula para não ficar feio. Então, se é relatório, qual o tipo de papel, né? Tamanho da letra, enfim, esse tipo de coisa, tá? Nós vamos, quando a gente estiver construindo, a gente explica cada um de forma mais detalhada, né? Aqui só tá, o intuito é demonstrar a estrutura inicial do documento. Os pacotes, gente, como o próprio nome já diz, é o uso das bibliotecas, tá? Que o LaTeX chama de pacotes. Ou seja, eu tenho que estabelecer os pacotes de cores, de imagens, de formatação, de fontes, deixa eu ver o que mais que eu não estou lembrando. De PDF,
aqui, ó, de capture de figuras, de indentação, de matemática, né? Pacote de matemática. Então você literalmente coloca aqui todos os pacotes que você vai precisar utilizar para o seu documento. Isso aqui, gente, é um trabalho que eu já fiz, tá? Só estou explicando para quando vocês pegarem um documento, vocês saberem identificar o que, que é o que. Mas essa parte pesada aqui, chata, eu já fiz, eu já compilei aqui, eu já escrevi os principais que eu uso assim para dissertação, para artigo, para revista, que não precisa mais setar aqui. E eu vou passar esses modelos para vocês, tá? Eu vou escrever isso aí tudinho depois, mas não se preocupe. Tem essa terceira parte aqui que chama de meus comandos. O que consiste esse negócio de meus comandos? Você pode, ó, quando você estiver manjando, você pode construir suas próprias tags, tá certo? Em base é isso, né? Por que, Nasser? Como assim? Vamos supor aqui, ó, new command. Você tem como estabelecer comandos com base em comandos já existentes no LaTeX. Vamos supor, para referenciar uma tabela, eu referencio no LaTeX com o comando /ref, com a tag /ref. E aí, para facilitar a minha vida, eu criei um comando para mim chamado /tabref, que aí quando ele identifica /tabref, ele vincula esse comando que está aqui dentro. Entendeu? Então ele tipo já escreve tabela tal para mim. Entendeu? É porque eu não tenho nenhuma tabela aqui para mostrar, mas deixa eu ver. Deixa eu compilar aqui só para mostrar para vocês. Ao vivo e a cores do que está pegando. Você compila, deixa eu achar uma tabela aqui. Aqui, ó. Na descrição da tabela, tá vendo? Já tá a tabela. Isso aqui, ó, eu que coloco. Porque senão eu tinha que escrever tabela. E aí aqui eu construí o meu comandinho, tá? E aí eu vou explicar também tudo para vocês, tá? Mas em suma eu posso criar os meus comandos. Isso aqui geralmente é para usuários um pouquinho mais avançados que já conhecem os comandos e aí constrói os seus próprios comandos. Vou parar de repetir tanto comando. Enfim, aqui depois eu posso estabelecer o diretório de figuras. Por quê, Nasser? Porque quando eu crio aqui minha pastinha, é legal deixar aqui só arquivo de texto, arquivo que o LaTeX compila e tudo. E aí eu deixo uma pastinha só para figuras, né? Onde ele busca lá. E aí eu estabeleço aqui qual é o meu diretório de figuras. Ó, quando for adicionar figuras, vai nessa pastinha. Outra coisa, eu coloco informações de cabeçalho e rodapé, né? E rodapé. Outra coisa que eu também posso colocar é estabelecer os meus dados. Meus dados. E aí sim, quando eu estabeleço todas essas coisas, gente, aí sim eu coloco o quê? O begin /begin document. E aí sim eu escrevo o meu documento, tá? End document. 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 E aí sim eu escrevo meu documento, tá? E aí como é que eu vou explicar isso aqui para vocês? Ó? Aqui tá aqui meus comandos. Aqui tá informações de PDF para eu fazer links, né? Colocar hiperlinks no meu PDF. Tá certo? Para quem não viu, ó, o LaTeX tem como colocar link para quando você clicar, ó, ele já ir para sua imagem. Isso aqui é interessantíssimo para documento digital, né, em dissertação, onde é muito grande, ó, ele coloca hiperlinks no seu arquivo. Diretório de figuras, cabeçalho e rodapé, que é para aparecer no rodapé ou no cabeçalho, ó, tudo comentadinho, né, eu tive que escrever direitinho. Que mais? Ó, os meus dados, que é o que aparece aqui, né? E aí sim eu começo o documento. Fechou, galera? Então, em suma é isso. Essa aula foi só para explicar qual é a estrutura inicial. Você sempre vai achar, né, pelo menos nos meus modelos, um preâmbulo, onde é literalmente a configuração de cada coisa no LaTeX, que ao decorrer das aulas eu vou explicando cada um deles.
E aqui, literalmente, a gente insere o conteúdo com as pré-definições que a gente estabeleceu bem aqui. Não se preocupe, é muito conteúdo para passar. Então, nós vamos seccionando em aulas por aula, aula a aula, para eu falar, né, para eu escolher o que falar de cada um desses, tá? Cada um desses aqui tem como inserir imagem, parará, inserir texto, parará. Próxima aula a gente continua. Valeu demais.